Imprensa no Brasil apoiou o golpe no Chile e quis vender conteúdo, diz livro. Vamos acompanhar aqui. Acho que é um livro novo, ao que tudo indica. Jornais brasileiros respaldaram a ditadura de Augusto Pinochet e fizeram campanha para que houvesse um apoio da opinião pública em favor do regime chileno, mesmo antes do golpe, que completou 50 anos nessa segunda-feira, dia 11 de setembro. Veículos também pediram dinheiro à ditadura em troca de reportagens favoráveis ao país. É o que revela o livro O Brasil contra a Democracia, a Ditadura, o Golpe no Chile e a Guerra Fria na América do Sul, de Roberto Simon, que destaca como a operação para criar um apoio ao regime ditatorial contou com o trabalho da CIA e planos desenhados com conhecimento do governo americano. A obra foi publicada no Brasil em 2021 e agora ganhou sua versão em espanhol. O novo lançamento ocorreu nesse final de semana em Santiago, com as presenças dos ministros brasileiros Flávio Dino e Silvio Almeida, no marco dos debates sobre os 50 anos do golpe militar de Pinochet. No livro, o autor constata o papel da imprensa na relação entre os regimes autoritários. Segundo ele, nos meses que antecederam o golpe, havia uma diferença profunda entre os jornais chilenos e os brasileiros. Jornalistas chilenos podiam publicar o que quisessem, contra ou a favor de Allende, enquanto no Brasil, de Médici, a censura era implacável, diz Roberto Simon no livro. Uma torrente de textos de opinião na grande imprensa brasileira pediram abertamente uma ruptura democrática chilena. Há uma semana do golpe, por exemplo, os leitores do Globo se depararam com um artigo de meia página assinado por Pablo Rodrigues, o líder do grupo de extrema-direita Pátria e Libertad. O jornal carioca se furtou a explicar quem era o autor, constata Simon. Como resultado de 7 anos de pesquisas nos arquivos diplomáticos de diversos países, o livro revela que não se tratava de algo isolado e que havia até mesmo uma coordenação a partir de Washington. As atividades de propaganda continuam, com itens aparecendo em vários veículos de imprensa da América Latina, avisava a inteligência americana aos assessores da Casa Branca. No mesmo documento, mais embaixo, sob a rúbrica Ações, lia-se: o Globo do Rio de Janeiro publicou um artigo de capa pedindo ao Brasil e à Argentina que se unam para confrontar a situação do Chile. O livro ainda conta com detalhes dos serviços secretos chilenos. Já com o golpe instalado, passaram orientações minuciosas a embaixadores e adidos sobre como se relacionar com a imprensa. Na imprensa brasileira, porém, o livro revela como os críticos da ditadura chilena eram raros e a relação de extrema proximidade existia entre os governos. No Brasil, diz o livro, o embaixador chileno Herman Cubillos tinha uma tarefa mansa comparada dos seus colegas em Caracas, ou Paris, Buenos Aires ou Washington. O embaixador chileno em Brasília, por exemplo, viu-se obrigado a esclarecer a Santiago que 2 jornalistas brasileiros colocados no balaio de inimigos do Chile eram, na verdade, defensores impetuosos do golpe contra Salvador Allende. Um deles era Teófilo Andrade, de O Cruzeiro. O encontro entre o diretor do Estadão e Allende. No livro, Simon destaca o papel de Júlio de Mesquita Neto. O Jamil Chad, ele tem um carinho pelo Estadão, porque, eu não sei se vocês sabem disso, mas ele era repórter do Fausto Macedo no jornal Estado de São Paulo, tá, gente? Mas, de fato, o Estadão, perto do Globo, perto da Folha de São Paulo, foi um jornal menos... Ele exaltou o golpe, mas foi menos colaboracionista. No livro, Simon destaca o papel de Júlio de Mesquita Neto, do jornal Estado de São Paulo, chefe da Comissão de Liberdade de Imprensa da SIP, Sociedade Interamericana de Imprensa. Do lado chileno, o principal associado à SIP era o Mercúrio, jornal que se posicionara na linha de frente do combate à unidade popular de Allende. Já a presidência da entidade, naquele momento, era o brasileiro Manuel do Nascimento Brito, diretor do Jornal do Brasil. De acordo com o autor, caberia especialmente a Mesquita levantar publicamente a SP contra a transformação socialista no Chile e em solidariedade à maior voz da imprensa chilena sob o ataque do governo socialista. Para além da Sociedade Interamericana, o Estado e o Globo mantinham laços diretos com o Mercúrio por meio da Latam, agência de notícias criada em 1970, com a parceria de vários jornais da América Latina que passavam a compartilhar conteúdo, afirma o livro. Matérias produzidas pelo Diário Chileno eram traduzidas e republicadas no Brasil e, na avaliação do autor, um setor-chave da imprensa brasileira tornava-se uma caixa de ressonância de um diário envolvido nos primeiros planos do golpe contra Allende e financiado pela espionagem americana. Nas páginas de jornais como o Estado, porém,
Mercúrio aparecia seguido do aposto Jornal Independente do Chile, ou então prestigioso órgão da imprensa democrática chilena, hoje labutando para sobreviver. As manchetes sobre a luta do diário contra a unidade popular eram: Allende restringe a liberdade, imprensa ameaçada no Chile, imprensa do Chile teme o futuro, aumenta a pressão de Allende sobre toda a imprensa livre. Olha o Estadão fazendo o serviço sujo. Em uma análise a posteriori, a CIA atribuía ao seu projeto Mercúrio um papel significativo na destruição do governo da Unidade Popular. O livro ainda revela como Mesquita escreveu uma carta a Allende atacando o processo de totalitarização que atingia os jornais livres do Chile. Prova do cerco eram as decisões do governo de aumentar em 50% os salários de jornalistas e de tabelar os preços dos anúncios publicitários. As medidas espremeriam os lucros da imprensa, alertou Mesquita, talvez a ponto de sufocá-la, disse. Mesquita, em nome da SP, voltou a escrever a Allende, criticando o instrumento com que se pode diminuir a liberdade de pensamento no país. A entidade da imprensa transformava suas reuniões periódicas em atos de solidariedade ao Mercúrio e repúdio à Unidade Popular. Uma dessas reuniões na capital chilena, em outubro de 72, Allende convidou o diretor do Estadão e outros 7 integrantes da Sociedade Interamericana para uma conversa em sua casa. A liberdade de expressão está garantida no Chile, prometeu os representantes dos grandes veículos da imprensa latino-americana. Mesmo que o Estado chileno, na verdade, assuma o controle da indústria de papel, não será limitada a distribuição da matéria-prima aos jornais. Tenho consciência da dignidade do meu cargo, sublinhou. Simon, porém, destaca a contradição que Mesquita vivia. O dono do jornal estava numa luta brava contra a censura imposta pela ditadura brasileira. Ainda assim, o alvo prioritário do SP e de sua Comissão para a Liberdade de Imprensa era Santiago, mesmo que houvesse muito mais liberdade de expressão no Chile, da Unidade Popular, do que no Brasil, de Médici, disse. Após se encontrar com Allende, Mesquita fez um duro discurso no fechamento da convenção do SP, contra a prática da censura por governos latino-americanos. O Estadão tentou de noticiar o discurso usando um despacho da Associated Press, mas ele foi censurado. 1000 exemplares de sua primeira edição no dia 11 de outubro acabaram confiscados pelos militares. Venda de espaço. Simon relata como a relação chegou a envolver propostas comerciais e concretas. Em uma ocasião, mesmo a linha que separava o jornalismo simpático ao regime chileno da crua publicidade pró Pinochet, ditada por Santiago, ameaçou se desvanecer, disse o autor. E aí tem um documento aqui dessas compras de matéria, né, gente? Olha aí. Globo es el medio escrito de maior complexo periodístico brasileño. Olha lá. Segundo os documentos secretos da diplomacia chilena, em meados de 75, o diretor da sucursal do Globo em Brasília, Armando Nogueira, procurou Jaime Valdés, adido chileno, com uma proposta de negócios. O embaixador do Chile no Brasil, Cubillos, reportou a seus superiores em Santiago que o Jornal do Rio queria vender matérias ao regime chileno com pautas definidas e reportagens revisadas por amigos da ditadura de Santiago. De acordo com os documentos, a oferta dividia-se em 2 alternativas. A primeira era publicar um caderno especial de 36 páginas sobre o Novo Chile, ao custo de exatos $248 mil, quase 1,2 milhão de dólares em valores atuais, corrigindo-se pela inflação dos Estados Unidos. O documento revela que o embaixador não considerava essa a melhor opção, pois esgota numa só ocasião o impacto publicitário, carece de fator subliminar que é desejável para penetrar diretamente no público e por isso mesmo está sujeita a todos os receios e suspicácias do leitor frente ao suplemento especial. Outro caminho possível seria pagar quase $6 mil por reportagens individuais. Um pacote com 20 matérias sairia por menos de $120 mil, $530 mil atuais, explicou na correção monetária. Segundo o livro, a Embaixada de Brasília decidiria a época da viagem dos jornalistas, a preferência era por agosto e setembro, de modo a coincidir com o aniversário do golpe. E o Globo enviaria um repórter e um fotógrafo cujo deslocamento dentro do Chile ficaria a cargo do governo Pinochet. Conforme descreve o livro, as pautas seriam estabelecidas pelo governo chileno. Antes da publicação de todo o material, deveria ser revisado pela embaixada. Santiago, porém,
julgou que a operação custaria caro demais para os cofres chilenos e o projeto não prosperou. Afinal, não havia necessidade de pagar algo que já estava acontecendo, sem qualquer apoio financeiro. O que dizem o Globo e o Estadão? Em nota, o Grupo Globo disse desconhecer o teor dessa pesquisa e se sente impedido de opinar em profundidade. A serem verdadeiros os documentos e se estiverem bem contextualizados, destacando, por exemplo, as imposições draconianas que a imprensa sofria no período, desde já o Grupo Globo pode assegurar que aquelas atitudes não estão alinhadas com os princípios e valores que vem praticando há décadas. Como já foi dito no editorial sobre o golpe de 64, a história é o mais poderoso instrumento de que o homem dispõe para seguir com segurança rumo ao futuro. Aprende-se com os erros cometidos e se enriquece aos reconhecê-los. Procurado, o jornal Estado de São Paulo não comentou os questionamentos da coluna. Ótimo texto do Jamil. Importante ele ter retratado também o golpismo do Estadão. Itamaraty admite que a embaixada brasileira contribuiu para a opressão no Chile. Vamos acompanhando aqui. Num discurso realizado nesta terça-feira em Santiago, o embaixador do Brasil, Paulo Roberto Soares Pacheco, afirmou que o posto de Itamaraty na capital chilena foi participante na promoção de violações inaceitáveis durante o golpe de Estado de Augusto Pinochet há 50 anos. O discurso ocorreu nas presenças dos ministros Flávio Dino e Silvio Almeida, além de autoridades chilenas e da ONU. Para membros do governo, o tom usado e o reconhecimento foram históricos. Mesmo dentro do Itamaraty, o reconhecimento do papel do Brasil ao impedir que brasileiros no Chile buscassem refúgio na embaixada foi um passo importante. O embaixador participava da cerimônia para a instalação de uma placa comemorativa na Praça Brasil, em memória dos brasileiros vítimas do golpe de Estado no Chile, que completou 50 anos na segunda-feira. Uma segunda placa ainda será colocada na sede da embaixada. Nas palavras do diplomata, as placas trazem os nomes de 6 vidas perdidas para as forças de intolerância no Brasil e no Chile. São eles Jane Vanini, Luiz Carlos de Almeida, Nelson de Souza Coll, Newton Rosa da Silva, Túlio Quintiliano Cardoso e Vânio José de Matos. No momento do golpe do Brasil, os brasileiros e outros que estavam na capital tentaram fugir da opressão buscando as embaixadas estrangeiras em Santiago. A sede da diplomacia brasileira naquele momento estava vivendo um regime militar, fechou seus portões e não deu proteção. Nos últimos dias, tive o privilégio de ouvir em primeira mão e com grande emoção as histórias de muitos compatriotas que, durante os anos que antecederam o golpe de 1973 no Chile, se refugiaram aqui contra a violação de suas liberdades mais básicas pela ditadura estabelecida no Brasil em 64, contou o embaixador. Fala, Elaine. Olá, boa tarde. Muito obrigado, querida, pela sua ajuda, pelo seu superchat generoso, meus queridos. Estão boicotando a gente, Cristina? Não sei. Faltam, meus queridos, R$48 de superchats. Se não tiver mais superchat, a gente não vai fazer a segunda parte da live, hein, gente? Vão contribuindo aqui, vão compartilhando. Tornem-se membros do canal, que é muito importante, gente, para a gente levar aqui as nossas participações. Vamos lá. Essas histórias são comoventes, como, por exemplo, resiliência do espírito humano, mas também trazem uma particular e profunda indignação a um servidor de carreira do Itamaraty, já integrado ao Ministério no período de redemocratização, disse. Um dos pontos destacados pelo embaixador foi a impossibilidade de brasileiros encontrassem refúgio dentro da embaixada do país em Santiago, no momento do golpe do Pinochet. Perseguidos em seu país e enfrentando grandes riscos, meus compatriotas brasileiros não puderam encontrar na Embaixada do Brasil um lugar seguro para eles e suas famílias, nem um aliado em um dos deveres mais fundamentais de uma representação diplomática, o de assegurar a proteção de seus nacionais no exterior, admitiu ele. Em vez disso, no belo edifício localizado entre a Avenida Libertador Bernardo O'Higgins e a Calle Padre Afonso Giovalli, eles encontraram um participante na promoção dessas violações inaceitáveis, reconheceu ele. Segundo ele, as violações também foram impostas sobre vários colegas diplomáticos por causa das suas opiniões políticas pessoais e até mesmo por conta de sua orientação sexual. Não há dúvida de que essa lamentável ação está distante das tradições da Casa do Rio Branco e do grande exemplo que nós, de diplomatas, fomos legados por colegas como Luiz Martins de Souza Dantas e João Guimarães Rosa, que diante da arbitrariedade souberam colocar a defesa da vida humana em primeiro lugar, afirmou ele. Destacando a solidariedade entre os povos dos dois países, o diplomata logo elogiou como inúmeros cidadãos chilenos,
nos anos que antecederam o golpe, garantiram aos meus compatriotas a proteção que lhes foi negada pelas autoridades brasileiras na época, e que continuaram a fazê-lo no período em que se seguiu o golpe de 73, mesmo correndo riscos pessoais significativos. Pois é, o Itamaraty reconheceu essa vergonha que o Brasil fez durante a época das ditaduras militares da América Latina.